Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre turismo em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a presidente da Fundação Municipal de Turismo, a professora Elizabeth Schmidt, que também é vice-prefeita da cidade. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu é que agradeço o convite, principalmente porque a Lente Aberta está focada hoje no turismo dos Campos Gerais, podemos dizer assim, porque nós somos Campos Gerais. Obrigado novamente, professora. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, turismo em Ponta Grossa. Comigo no estúdio, a presidente da Fundação Municipal de Turismo, Funtur, Elizabeth Schmidt, que é vice-prefeita de Ponta Grossa. Aliás, a primeira mulher na história de Ponta Grossa, com seus quase 200 anos, a comandar o município agora no começo de 2017. Professora, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizá-la. Eu acho que, parabenizando a senhora, eu parabenizo todas as mulheres que têm a coragem de se envolver em política. Parto do princípio que se mais mulheres estivessem envolvidas na política, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje, porque existe uma frase muito interessante: quando se investe na menina, se constrói uma boa mãe no futuro e uma boa mãe educa bons filhos. Mas, enfim, essa é uma filosofia um pouco particular. De qualquer maneira, eu acredito que a escolha feita na equipe de governo para que a senhora assumisse a Fundação de Turismo foi fantástica pela sua eterna jovialidade. A senhora costuma ver o mundo de uma maneira sempre muito positiva, um olhar muito ativo perante o mundo. E eu gostaria que a gente começasse o programa de hoje de forma didática, se fosse possível. Vou aproveitar o seu conhecimento didático, já que a senhora foi também minha professora na época em que eu fiz o curso de jornalismo na UEPG, e já faz tempo. Professora, o que é turismo? Como que ele pode ser definido? Obrigada, Ney, pelas palavras. Realmente, as mulheres precisam ter coragem para estar ocupando cargos e devem ser corajosas, porque isso a gente demonstra no dia a dia, né, em todas as nossas ações. E eu me sinto assim uma pessoa privilegiada por poder estar ocupando o cargo que estou ocupando, principalmente porque eu considero que Ponta Grossa é privilegiada na região dos Campos Gerais, né? Porque as nossas belezas naturais são espetaculares, as nossas belezas culturais também são espetaculares. E se Ponta Grossa vai bem, a região dos Campos Gerais também vai bem. Então, o turismo nada mais é do que a arte de saber receber bem as pessoas. É o deslocamento de PIB, é uma economia limpa, porque nós temos uma gestão privilegiada também aqui e somos referência nos Campos Gerais com relação à gestão, porque nós possuímos uma Fundação Municipal de Turismo, da qual eu estou sendo presidente no momento. E isso quer dizer que nós temos uma lei que criou o Conselho Municipal de Turismo, e nós estamos realmente sendo referência, porque ontem ainda eu enviei para o pessoal de cidades aqui vizinhas que me pediram as nossas leis da criação do Conselho, porque nem todas as cidades têm Conselho. Assim como nós possuímos uma lei de incentivo ao turismo, que é uma lei que tem por objetivo fazer com que haja fluxo turístico na nossa cidade. Então, uma cidade, para ela ser turística e para ela poder receber bem o seu turista, ela precisa ter uma boa qualidade de vida para os seus munícipes, né, especificamente. Então, termos, por exemplo, guia rebaixada nas nossas ruas, nas nossas calçadas, ter guia para os nossos cegos, os nossos deficientes, ter praças bonitas, ter saneamento básico, ter educação, ter saúde, ter segurança. Tudo isso é imprescindível para que o turismo aconteça na cidade. E eu sempre tenho dito que nós temos muitos potenciais. E desde que eu sou gente, eu ouço falar isso, que os Campos Gerais têm muito potencial. E
tem muita gente do trade turístico da nossa cidade, da nossa região, que estão trabalhando há muitos anos para transformar esse potencial em realidade. Quer dizer, nós temos a tarefa de transformar aquilo que é potencial em produto turístico, especificamente. E é para isso que nós estamos trabalhando hoje. Porque esse deslocamento do PIB é nós irmos para algum lugar e deixarmos o nosso dinheiro lá para que lá gere renda. E, ao contrário, também. É claro, nós temos que fazer com que esse fluxo turístico aconteça aqui e não chegue só em Vila Velha e volte embora para Curitiba. Nós estamos com um grande desafio a ser enfrentado, que é fazer com que as pessoas fiquem no mínimo 3 dias em Ponta Grossa. Usem dos nossos hotéis, vão nos nossos restaurantes, vão no nosso comércio, vão visitar os nossos atrativos culturais, naturais e venham fazer negócios aqui, prospectar. A gente já sabe que isso acontece muito fortemente. Os eventos são geradores de fluxo turístico muito, muito importantes. Nós temos o turismo da fé, da espiritualidade muito forte na nossa cidade. E assim por diante. Temos muito para conversar. Isso é verdade. Eu gostaria de resgatar a questão do PIB, né, o Produto Interno Bruto. Quando a gente fala de transferência de um lugar para o outro, e é uma transferência ponto a ponto, ela é muito simples de acontecer, porque vem o turista com as suas reservas de dinheiro e gasta no local onde ele se encontra. Isso ocorre em profusão no Nordeste, o Nordeste vive basicamente disso, aí eu falo do litoral do Nordeste, né? Em Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina todo vive disso, o litoral do Paraná também, mas algumas cidades do interior do Brasil se deram muito bem com essa ação. O caso de Blumenau, Joinville nem tanto, Foz do Iguaçu é um produto turístico, Camboriú, a mesma coisa. Nós temos Canela no Rio Grande do Sul, Gramado. Enfim, no Sul nós temos vários cases a serem estudados e eu acho que o case de Ponta Grossa ele é singular, ele é único. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos todas as condições de atrair esse PIB de outras regiões do país e do mundo para Ponta Grossa. Belezas naturais nós temos, como a senhora mesma destacou, né? E isso falando só das belezas naturais, fora os demais atrativos que a gente pode comentar na sequência. Agora, por isso que é tão importante tratar bem o turista. Todos devem tratar o próximo bem, é um princípio universal. Né? Mas, tirando o aspecto espiritual, o aspecto de boa educação, tratar o outro bem acaba sendo lucrativo quando o assunto é turismo, não é isso? É isso mesmo. E eu acredito que as ações que nós temos que fazer acontecer, fazer com que esse fluxo aconteça, elas já estão iniciadas. Porque nada cai do céu, né, Ney? Como é que as pessoas vão descobrir que Ponta Grossa existe? Nós temos que fazer a divulgação disso. Nós temos que vender a nossa cidade, né? Para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Porque, é claro, nós queremos que as pessoas aqui da nossa região estejam aqui em Ponta Grossa e tragam o seu dinheiro aqui, né? Queremos que o pessoal lá do Nordeste venha para Ponta Grossa, mas se eles não sabem que nós existimos, eles não vão vir, né? Então, é por isso que nós teremos agora o 2º Salão do Turismo dos Campos Gerais. E ficou sob a responsabilidade de Ponta Grossa, e que já mobilizei, inclusive, Carambeí e Castro para participarem conosco. Vamos fazer um press trip, que é receber muito bem especialistas da área do jornalismo específico do turismo, do Brasil inteiro e do Mercosul. Nós já temos pessoas confirmadas do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, que vão estar aqui conosco. Ótimo. Porque eles vêm aqui, nós vamos recepcioná-los no Salão do Turismo, nós vamos levá-los a Castro e a Carambeí, que acredito que somente nessas 2 cidades nós vamos ter tempo hábil de fazer isso, e nos nossos atrativos aqui de Ponta Grossa, e eles vão voltar para casa.
E lá eles têm os meios de comunicação deles. Então, eles vão vender a nossa cidade lá, porque as pessoas precisam querer vir para cá. E o papel desses jornalistas vai ser exatamente esse, né? Assim como Ponta Grossa, esse ano, desde que eu sou presidente da Funtur, já esteve no Salão Paranaense do Turismo, vendendo a região toda, junto, Ponta Grossa e a região. Nós já estivemos na BNT, em Itajaí, Balneário Camboriú, agora, nos meados, e em Foz do Iguaçu, no FIT Cataratas. As nossas majestades, a Rainha da Minchin e as princesas, todas estiveram junto, mandando panfleto da nossa Minchin Fest, entregando revistas que tem todo o Campos Gerais, nesses anuários dos nossos jornais aqui, levando, inclusive, também a propaganda da Fenovinos, que vai acontecer agora, em julho. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo esse papel já, e sempre com essa ideia na cabeça, que se Ponta Grossa estiver tendo proeminência, a região toda terá junto. Então, é muito importante que a gente vá participar e tomar a Deus que nós tenhamos verba suficiente para que a gente possa ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para o Nordeste, levar a nossa identidade, levar a nossa cidade e a nossa região para que as pessoas conheçam e venham para cá. Nós temos uma identidade cultural muito forte. Entrevistando tempos atrás a professora Ida Mansani Lavalle, ela falava, por exemplo, que a figura do tropeiro, que a gente conhece, ela foi constituída aqui, nessa região do Paraná, que na época era sul de São Paulo. O estado do Paraná foi criado em 1853 por decreto imperial, na época de Dom Pedro II, é claro. Então, quando a gente fala da identidade cultural, nós temos identidade cultural. Eu acho que precisamos apenas resgatá-la e mostrá-la, como a senhora mesma disse. Exatamente. Né? E quando a gente fala de belezas naturais, Auguste Saint-Hilaire, quando esteve por aqui em 1820, portanto 3 anos antes da instalação da freguesia em Ponta Grossa, embora os jesuítas já estivessem presentes na Capela Santa Bárbara, alguns anos antes, diga-se de passagem, um bom tempo antes, porque a capela foi concluída em 1729, começo do século XVIII. 100 então, anos antes. Pois é, então nós já tínhamos gente morando aqui, mas a freguesia é instalada 3 anos depois que passa Saint-Hilaire. Saint-Hilaire é muito específico, ele descreve como o paraíso terrestre do sul do Brasil. Isso aí. Tá? E é realmente paraíso. Nós temos em toda a região belezas que prenderiam o turista, eu acho que por mais de 3 dias. Tranquilamente 7 dias aqui, Com estando certeza. sediados a região em toda, Ponta sim, Grossa. com Né? certeza. Mas só em Ponta Grossa nós temos locais belíssimos para visitar, né? O Rio São Jorge, enfim. Eu gostaria de saber como que a Fundação de Turismo está trabalhando a questão das belezas naturais. Nós temos aqui em Ponta Grossa, sui generis, são todos esses atrativos, são todos, fora a Vila Velha, tirando Vila Velha, de propriedade particular. Né? Verdade. Então, a Vila Velha, no momento, está sob a gestão do IAP. E nós estaremos logo aí, agora nesse mês que entra aí, nós estaremos com a gestão turística por algum tempo, enquanto não acontece a concessão para uma empresa, assim como acontece lá em Foz do Iguaçu. Porque o Paraná está fazendo uma licitação, na verdade é uma concorrência muito grande, muito séria, porque tem parte técnica envolvida, de concessão do Parque do Quartelá, de Vila Velha e da Lapa. Uhum. Então, enquanto isso, nós vamos estar ajudando o IAP a administrar a Vila Velha, turisticamente falando. Mas os demais são todos propriedades particulares e que realmente já estão fazendo, muitos deles, as suas tarefas de casa. Ótimo. Porque eu estive há pouco tempo com o Dr. Buchinek, onde nós estávamos tratando do São Jorge. O doutor Antônio Buchinek, o juiz federal. Isso, juiz federal, juntamente com o seu Lourenço, que é o proprietário, e eles demoliram
o que tinha lá e estão construindo. O ICMBio ajudou no projeto com containers para mudar o perfil do Rio São Jorge, da Cachoeira do São Jorge. Da mesma forma, a Cachoeira da Mariquinha também estão se mobilizando para que o próximo verão realmente já tenha um outro perfil lá. O próprio Alagados, que é um cartão postal da nossa cidade, né? Então, nós estamos fomentando, e nós temos uma marca importante através do QR Code, que é a marca do Ponta Grossa Turística 2026, que é um projeto de 10 anos para o turismo da cidade, atrelado ao Paraná Turístico 2026, que o professor Jacó Jimenez instituiu no Paraná Turismo, lá dentro do governo do estado, dentro da Secretaria de Esportes e Turismo. E então esse QR Code também tem esse papel de vender os nossos atrativos, mas até bem pouco tempo tinha alguns atrativos que não estavam fazendo parte do nosso QR Code porque não tinha nem banheiro. Agora isso já está acontecendo. Então a infraestrutura já está sendo valorizada pelos proprietários, porque eles estão vendo que está acontecendo a geração de renda, que é esse o objetivo do turismo, né? Sim, lógico. Os restaurantes, as pousadas, os pequenos proprietários estão se mobilizando para isso. A região de Itaiacoca já tem um roteiro pronto para visitação. E eu brinquei esses dias que na região dos Campos Gerais nós podemos chegar, além do aeroporto que nós temos agora, também de navio. E o prefeito se assustou, como disse, como de navio? Eu falei, claro, chega lá no Porto de Paranaguá, visita a cidade mais antiga do Paraná, só troca chega de navio, vai para Litorina, sobe a Serra do Mar Esplendorosa, chega em Curitiba, capital ecológica, categoria A do turismo, pega um ônibus, vem para a região dos Campos Gerais, os únicos Campos Gerais do outro lado do mundo, porque o outro é lá na Austrália. Visita a nossa região maravilhosa e vai chegar lá no Quartelá, que é o único buraco do mundo que tem vegetação, o cânion, né? Os outros todos são desertos. Então nós temos atrativos esplendorosos aqui para ter e atrair as pessoas por mais de 7 dias, quantos dias elas quiserem, né? Aqui na nossa região, só que realmente seria um passeio para ir e voltar para o hotel, né? Temos também as furnas secas, além das furnas tradicionais do Parque de Vila Velha, né? Nas furnas secas, temos as furnas gêmeas e tem uma furna enorme ao lado das gêmeas, que tem uns 400 metros de diâmetro. Tem a caverna também, mas essa o teto já desabou há milhões de anos atrás e é um paredão que se forma com vegetação no fundo, vegetação nativa no fundo. Nativa. Então é um visual de tirar o fôlego, aquela região ali das furnas secas. É um passeio excepcional também. Não, nós tivemos agora uma visita aí do pessoal do cicloturismo e que já fizeram 2 intervenções aqui. Então, o nosso objetivo é fazer com que os nossos hotéis tenham receptivo, que os nossos restaurantes estejam movimentados, que a nossa economia gire. O quadrilátero histórico está oferecendo isenção de IPTU para que tenha restaurante na Fernandes Pinheiro, para que a gente possa realmente fazer isso acontecer. Tem que ter ação, não é só esperar que caia do céu, né? Perfeito. Então, eles ficaram encantados com os hotéis que nós temos aqui, o pessoal do cicloturismo, que fez uma visita em toda a região, aqui até por Palmeira, e fez um especial, um cicloturismo em Vila Velha, especificamente. Também ficaram encantados com tudo que eles veem lá, né? Professora, certa vez nós conversamos e a senhora falava de Paris. O que tem Paris? Paris tem construções. Não que a natureza em volta não seja bonita, não se trata disso, mas... O turismo é cultural. Exatamente. E a cidade de Paris tem construções. Uma delas, a mais famosa, deveria ter sido desmontada depois de 2 anos, a Torre Eiffel. O arquiteto apenas, o engenheiro, melhor dizendo, apenas a projetou e a montou para mostrar o que era possível fazer com ferro fundido e com aço, assim, os materiais
que estavam em voga na época e que não eram tão utilizados na construção civil. E realmente a torre é magnífica, mas deveria ter sido desmontada 2 anos depois. Impressionou tanto a comunidade parisiense que ficou até hoje. Muito... Ad eterno. Exatamente. E nós temos condições de fazer a mesma coisa em Ponta Grossa. Algumas construções já estão prontas, vão ser revitalizadas, como é o caso, por exemplo, da Estação Saudade na parceria com o Senac. Né? Exato. Então vai ser fantástico o que vai acontecer ali. Nós tivemos 2 conquistas espetaculares no início desse ano, né? Que é realmente a revitalização. Falei Senac, FEComércio. A revitalização da Estação Saudade pela FEComércio, que foi passado para eles, onde lá vai ter uma escola de gastronomia e um café gastronômico lá, né? Exatamente, porque o FEComércio abarca, né? O Sesc, Senac. E a verba que o nosso deputado Sandro Alex conseguiu, de R$500 mil, para a revitalização da nossa locomotiva Maria Fumaça, né? 151, que realmente é importantíssimo e que nós já temos um projeto para levá-la lá do outro lado, na frente da Estação Saudade, para ser um monumento, né? Um monumento da nossa cidade aqui, porque afinal foi a ferrovia mesmo que fez com que Ponta Grossa fosse levada à freguesia em 1823. E também tem uma coisa interessante que eu falei agora, 1823, nós já estamos pensando e fazendo o planejamento estratégico para os 200 anos da nossa cidade, que vai acontecer em 2023. Muita coisa aí pela frente. Está pertinho. Está pertinho. Professora, o que eu gostaria de conversar com a senhora nesse final de bloco é justamente sobre esse aspecto das construções. Então, nós já temos muitos locais bonitos para serem visitados. Apesar de toda a polêmica que deu na época de sua construção, a catedral acabou ficando muito bonita, no mínimo diferente, com sua mistura de estilos arquitetônicos. Tem até influência da arquitetura muçulmana nos minaretes, né? Então nós temos ali no centro da cidade algumas peças, infelizmente foram poucas que sobraram, casas, construções que demonstram todo o potencial que a cidade tem. Construções mais novas, mais arrojadas, que também chamam a atenção, mas é lógico que as mais antigas têm um charme que é inigualável. Culturalmente falando, né? Como Vila Hilda, por exemplo. Exatamente. Né? Nós temos 60 prédios tombados na cidade. Então, essa construção que passa pelo passado arquitetônico, isso também está sendo levado em consideração, eu imagino, como, por exemplo, envolve toda a valorização do quadrilátero histórico que vai terminar com a restauração do antigo mercado municipal, né? Com certeza. O antigo mercado municipal também está dentro desse quadrilátero histórico e eu acredito assim que nós vamos conseguir mudar o perfil da nossa cidade, né? Ou consolidar um perfil, assim, culturalmente falando, com outros monumentos que possam vir a surgir com eu quero dizer assim, a expressão da nossa gratidão a todas as etnias que aqui vieram fazer a nossa história. Verdade. Porque nós somos uma colcha de retalhos de tanta gente diferente que fez a diferença na nossa região, né? E isso, culturalmente falando, é muito rico. Nós precisamos aproveitar e saber aproveitar isso e vender junto. Eu tenho dito, tenho conversado com exportadores da nossa cidade. Vendam junto com os seus produtos a nossa cidade, que isso vai ser muito importante para nós. Em relação a praças, só para encerrar, recentemente foi inaugurada uma muito grande no Jardim Canaã, Gilson Nunes, e tem um olho d'água natural ali, que foi sabiamente preservado. Eu acho que são exemplos como esse que vão acabar atraindo os turistas até para as regiões mais inusitadas de Ponta Grossa no futuro. Eu falei isso no dia da inauguração. Mais um cartão postal onde os turistas precisam vir, porque realmente a praça ficou espetacular, né? A família ficou muito lisonjeada pela homenagem e realmente a valorização imobiliária, inclusive, de todas as casas ali ao redor da praça. E tivemos também recentemente já a inauguração da escola Professora Marici, também lá no Canaã,
Quer dizer, dentro de um mês, no mês de junho, aí, aconteceram 2 grandes conquistas para aquela região. No caso, daí a gente já entra numa outra seara que vamos abordar daqui a pouquinho, o turismo técnico, porque os CMEIs de Ponta Grossa são um case, né, para visitação. A senhora mencionou o CMEI, o Centro Municipal de Educação Infantil, Marici Teixeira Pinto, se eu não me engano, é uma professora que morreu muito jovem, 32 anos, e isso comoveu muito a comunidade, enfim, fez com que todos ali se envolvessem muito no processo. E os nossos CMEIs são referência para o Brasil no que se refere à infraestrutura e metodologia de ensino. Professora, nós vamos explorar melhor essa questão do turismo técnico daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, turismo em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a presidente da Funtur, a Fundação Municipal de Turismo, Elizabeth Schmidt, que também é vice-prefeita de Ponta Grossa. Professora, falávamos do turismo técnico, que em Ponta Grossa oferece várias opções. Tivemos há poucos dias, ou poucas semanas para ser mais preciso, um congresso internacional de agronomia, na arte de fruticultura, para ser mais exato, aqui na cidade. E isso promovido pela UEPG com apoio da UTFPR. Obviamente também com apoio da Prefeitura. Então, o que me chama a atenção é todo o potencial que existe através das universidades, mas também através de outros órgãos que trabalham com esse aspecto técnicos. A Fenovinos, ela, que vai acontecer em julho, é um evento que mistura diferentes tipos de turismo. O turismo de negócios, o turismo de eventos e também o turismo técnico, porque algumas pessoas vão para conhecer as técnicas de criação de ovinos, que é um ramo pouco explorado no Brasil, mas extremamente lucrativo, como já visto em outros países. E eu gostaria de saber da senhora o seguinte: está sendo feito algo para explorar melhor o turismo de negócios, o turismo técnico na nossa região, na nossa cidade em particular? Pois então, Ney, a nossa lei de incentivo ao turismo tem renúncia fiscal. E, para você ter uma ideia, inúmeros desses projetos, inclusive esses que você citou aí, têm o incentivo da nossa lei de turismo, que faz fluxo turismo acontecer, que faz parte do turismo técnico MAICE, que é de negócios e eventos especificamente. E, para você ter uma ideia, teve um evento que recebeu 30 mil reais de apoio da Prefeitura Municipal através da lei de incentivo, e na hora de prestar contas, eram 3 dias o evento, realizado pela UTFPR, bem técnico, era um congresso nacional. Na hora de prestar contas, chegaram à seguinte conclusão: tiveram de fora 960 e poucas pessoas, e 180 pessoas de Ponta Grossa no evento. A pesquisa que foi feita com relação a quanto cada uma dessas pessoas gastou na nossa cidade é em torno de R$900 por pessoa. Que fosse arredondar para R$1.000. Quase R$1 milhão entrou na nossa cidade em 3 dias. Estão enxergando o que eu estou falando de economia limpa? É isso que é o turismo, né? Então, o nosso papel é justamente estimular e fomentar que aconteça o fluxo turístico. Vai ter logo o Congresso da Administração, vai ter logo o Salão do Turismo, vai ter logo um evento aí de tiro ao prato no Clube de Caça e Pesca. São pessoas que estão vindo para prospectar aqui as nossas belezas naturais também, além daquilo que eles se propõem a vir, né? Então, o nosso QR Code, quando eu falo, é essa marca aqui, que eu não sei se a gente consegue mostrar de perto, mas da Ponta Grossa Turística, ele estava até 2 meses atrás, 1 mês atrás, somente em português. Aí nós chegamos à conclusão, mas se eu quero vender para o mundo a nossa cidade, como é que nós vamos fazer diferente? Convênio com a EPG, onde os acadêmicos já estão terminando de fazer a tradução para espanhol e inglês.
e logo em seguida francês, logo alemão e assim por diante. Porque nós temos que ter a opção para que a pessoa leia na sua língua, lá onde ele estiver do outro lado do mundo. Madeiro, por exemplo, que ponha num guardanapo essa marca, vai para o mundo. Qualquer produto que seja vendido e exportado, leva a nossa marca e a pessoa vai ler lá. Né? Então, essa questão técnica realmente está muito forte na nossa cidade, porque a lei de incentivo, a Fenovinos tem R$45 mil para captar. Agora, para fazer um trabalho técnico, trazer pessoas da Nova Zelândia e da Espanha que vão estar aí conosco em julho, né? Então, isso fortalece realmente todo o nosso turismo de negócios, de eventos e inclusive técnico. E os convênios que nós temos com a CIPG, por exemplo, nos ajudam a fortalecer isso, porque a CIPG possui vários núcleos que tem convênio conosco, núcleos setoriais de guias de turismo, de alimentação, de fotografia, que mais? Alimento, turismo, fotografia, que são diretamente ligados conosco, né? Guias de turismo, alimentos, fotos e artesanato, né? Então, nós temos produtos que têm a nossa marca, têm a nossa cara, que agora, no Salão do Turismo, o Paraná Turismo fez passaporte de turismo para a região dos Campos Gerais. O nosso slogan foi Ponta Grossa, encontro de caminhos, que é exatamente isso que nós temos aqui. Caminhos de asfalto, de terra, de trilho, e até no ar agora também, né? Que estão aqui se encontrando. Então, nós temos que trazer turistas não só para prospectar negócios aqui, mas turistas mesmos, através da via aérea, não só voo comercial, e sim voo turístico. Eu acho que essa opção é fantástica. É lógico que tudo começa com a linha comercial padrão funcionando normalmente. Claro. Porque é um modal que faltava, né? Ponta Grossa surge como um entroncamento natural de duas grandes rotas de trânsito de moares, né? Vinha moares, mulas, né? Mulas. Do oeste do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul, e daí por dois caminhos diferentes. De Viamão até Bauru. E também o caminho das Missões. Né? Os dois caminhos das Missões e o caminho de Viamão se encontravam em Ponta Grossa e iam Sorocaba. Iam para Sorocaba, professor. Para Sorocaba. Mas está tudo por ali, professor. Não tem problema. Pertinho. Está tudo por ali. Agora, a senhora, quando fala do artesanato, a senhora fala de um outro aspecto cultural que também é interessante. E que eu acho que vale a pena, inclusive, deixar no próprio aeroporto, que é o artesanato. O modal que faltava, logicamente, na nossa região nós temos trem, nós temos ferrovias, faltava o que era natural, o modal aéreo, e inclusive o artesanato, se ele fica à disposição das pessoas, ele demonstra que aquela região tem um vínculo cultural muito importante. Quem, inclusive, soprou para a senhora a palavra artesanato é Ramon Cottar, que é o seu assessor, que se encontra aqui no estúdio com a gente. Diga-se de passagem, excelente jornalista. Então, eu gostaria que a senhora me dissesse o seguinte: eventos culturais estão sendo apoiados também com o intuito de atrair turistas? A cultura da cidade, demonstrada, por exemplo, através do artesanato, está sendo apoiada pela Prefeitura, pela Funtur, também com o intuito de valorizar a identidade regional e atrair turistas? Eu acredito, Ney, sinceramente, que cultura existe sem turismo. Turismo não existe sem cultura. O turismo acontece por causa da cultura. Então, por exemplo, o Festival de Música, que está acontecendo agora aí. O Festival de Música traz gente de fora. O FUC, o Festival Municipal de Música, está sendo realizado juntamente com o FUC, que é já, né, de muito tempo na nossa cidade. Então, estão unindo esforços justamente para que possamos atrair pessoas que venham aqui para também ter os roteiros turísticos. Então, o turismo não existe sem cultura. Ele é a base do turismo, é a cultura de um povo. A senhora sabe, recentemente tivemos no Arraiá da Estação,
que foi um evento da Fundação Municipal de Cultura, presidida pelo Fernando Durante, uma mostra de música caipira. Sim. Eu achei aquilo genial. Genial. Né? Genial. Não, o Arraiá da Estação, que nós fizemos agora, aí, mês de junho, também foi sensacional. O foi próprio FENATA, é o Festival Nacional de Teatro. Vem gente de fora para assistir essas peças aqui. Inclusive os grupos que vêm de fora, vêm do Brasil inteiro, né? Quer dizer, é realmente uma união de esforços aí que a prefeitura como um todo, porque eu sempre digo, a Secretaria de Obras estava junto lá fazendo uma fogueira, por exemplo, cortando bambu para nós lá no mato, para enfeitar o Arraiá da Estação. E assim vai. A gente movimenta a prefeitura toda, né, para que haja realmente essa integração do trabalho. Porque a TV Educativa estava lá presente, vocês estavam aqui integrados conosco lá. As irmãs Galvão fizeram maior sucesso, por quê? Porque vocês estavam juntos também conosco, né? E assim por diante. Acho que é o papel da TV Educativa, né? Exatamente. E é o papel da administração pública valorizar também a questão da cultura como não apenas um fortalecimento da identidade cultural, mas um ingrediente que favorece, que estimula a educação e principalmente estimula a própria economia da região. Exatamente. Aliás, professora, existem dois programas aqui criados justamente porque foram fomentados pela Fundação de Cultura, mas criados por sugestão do diretor administrativo, que é o Luiz Fernando Souza, que é o Especiais TVE, que mostra peças de teatro, enfim, espetáculos que aconteceram na cidade, e o Sexta Seis, que foi criado pelo Fernando Durante lá atrás, na primeira gestão de Pedro Vosgrau, foi resgatado agora sabiamente nessa gestão e vem mostrando o talento. Em 2005 por mim. Pela professora, perdão, professora. Em 2005. Tá certo, professora, tá certo. Mas dali não parou mais, né? E então esse projeto, o Sexta Seis, ele virou programa de TV. Então nós temos um programa de TV que se chama Sexta Seis. E dentro dessa vertente, eu tomo a liberdade de dizer o seguinte: a TV está aberta para qualquer projeto que vocês tenham da Funtur para estimular o turismo. Que ótimo, obrigada. Eu cresci em Blumenau. Eu sei o que o turismo fez pela cidade onde eu nasci e quero muito que faça também por Ponta Grossa. Aliás, nós temos uma cápsula criada por sugestão do Marcelo Franco, que é diretor de jornalismo, TVE Turismo, e essa cápsula mostra os vídeos produzidos na nossa região por prefeituras, enfim, por entidades ligadas ao turismo, mas no momento se encontra no ar um vídeo fantástico que vocês produziram mostrando tudo isso que nós estamos conversando hoje. Que está no nosso QR Code aqui também, né? E a senhora falou do cicloturismo, das pessoas pedalando pela cidade, conhecendo a cidade como um todo, e eu acho que realmente sempre vale a pena. Falamos do turismo técnico de eventos. Professora, que outras atividades estão sendo desenvolvidas? Eu tenho algo assim que é muito forte, sabe, Ney? Porque, em primeiro lugar, são 2 registros que eu quero fazer aqui. No mês de março, logo depois que eu assumi a presidência, eu estive visitando o professor Jacó Jimenez, que é o presidente da Paraná Turismo, em Curitiba, em nível de estado, atrelado à Secretaria de Esportes e Turismo do Governo do Estado. E lá eu, partindo do princípio de que ninguém tem bola de cristal e que ninguém adivinha o que você pensa e o que você quer, eu levei um ofício pedindo uma cadeira com voz e voto no CEPATUR, que é o Conselho Estadual do Turismo do Paraná. E já estive na primeira reunião. Quer dizer, Ponta Grossa está bem representado junto com a UEPG, que também tem uma cadeira lá. E isso foi muito interessante, foi uma grande conquista. E o segundo assunto que eu levei ao professor Jacó foi justamente que Ponta Grossa, quando eu era secretária de Cultura e Turismo, esteve em Brasília, recebeu um diploma de município indutor, porque o Ministério do Turismo tinha escolhido e proposto, habilitado 4 municípios do Paraná como municípios indutores do turismo, que era Curitiba, Foz do Iguaçu, Paranaguá e Ponta Grossa. Logo depois disso, mudou o ministro e as políticas mudaram.
e eles só conservaram 3 municípios indutores. Quer dizer, Ponta Grossa perdeu a chance de ser um município indutor. Aí, dentro do mapa do turismo brasileiro, que é uma regionalização que tem como base o número de hotéis, de leitos e de trabalho na área hoteleira, a classificação dos municípios brasileiros em município A, B, C, D e E. Nós somos municípios B, o único da região dos Campos Gerais que somos B. Os outros são D, letra D. Bom, aí eu disse para ele, ó, nós perdemos aquela chance e eu quero que alguma coisa aconteça. Ponta Grossa tem o ícone, que é a Vila Velha. Depois de Foz do Iguaçu, Vila Velha é o maior ícone. Nós precisamos estar nesses roteiros, precisamos trocar experiências, nós precisamos. Conclusão. Saímos de lá com a criação de um grupo que eu batizei na hora para ele. Pode ser G11? Ele disse, por quê? O Fórum G11 é um grupo formado por 11 municípios. 2 municípios da categoria A do Paraná, que é Curitiba e Foz do Iguaçu, e 9 municípios da categoria B do Paraná, que são Ponta Grossa, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Araucária, Guarapuava, Maringá e Londrina. Então, saímos de lá com essa ideia e já se realizou 3 reuniões. A primeira em Ponta Grossa, a segunda em Maringá, onde nós assinamos um termo de cooperação técnica, e a terceira no Fito e Cataratas, em Foz do Iguaçu. Quer dizer, nós estamos trocando experiências, nós estamos trocando expertises. Um está aprendendo com o outro. Ponta Grossa é a única da região. Quer dizer, Ponta Grossa indo bem e se saindo bem, as demais nós levamos junto, né? Então, isso está sendo uma marca importantíssima, porque o professor Jimenez disse assim, é a locomotiva do Paraná, o G11. Porque realmente nós estamos puxando o cordão de todos os municípios paranaenses que têm turismo no nome e no sobrenome. Na realidade, esses 9 municípios têm um potencial fantástico. Talvez eles não explorem adequadamente, mas têm um potencial fantástico. Curitiba e Foz exploram adequadamente, eu acho. Sim. É porque tem as maiores condições, né? Exatamente. Curitiba não tem o que se vê do ponto de vista natural. É mais a questão do turismo de negócios e também cultural. Do turismo cultural, do turismo de visitação. Tem muita coisa para se ver em Curitiba que foi feita por mãos humanas. Exatamente. Que é o que eu acho que nós igual podemos fazer Paris. aqui. Exatamente, igual a Paris. Que é o que nós podemos fazer aqui fazer também. Aqui também, nós vamos fazer. Professora, que ações, que projetos vocês têm em execução na Funtur que nós não abordamos até agora? Não, nós estamos com todos esses projetos encaminhados, nós temos dentro do nosso QR Code o turismo cultural, o turismo natural, o turismo do negócio, o turismo religioso, muito interessante, e Vila Velha agora, né, que estamos aí entrando numa gestão turística, ajudando o IAP e fazendo a diferença, tentando trazer novos produtos turísticos para a Vila Velha. O meu sonho, na verdade, sinceramente falando, é acontecer balonismo na Vila Velha. Sabe-se lá se a gente vai conquistar ainda. E vou deixar aqui uma frase solta no ar. Nós vamos transformar Ponta Grossa numa Hollywood. Eu acredito piamente na sua capacidade e na vontade que todos temos que isso aconteça, porque eu acho que a cidade merece, depois de tudo que ela passou ao longo das últimas décadas. E as 340 mil pessoas que moram aqui precisam conhecer Vila Velha, os nossos pontos naturais todos aqui, e divulgar para todas as pessoas que conhecem. Eu quero pegar um gancho naquilo que a senhora falou de turismo religioso. O turismo religioso ele tem muitas expressões, boa parte delas dentro das construções católicas. A Igreja do Rosário, por exemplo, é um charme. Né? Quem chega perto do altar e vê aquelas pinturas no teto fica encantado. Maravilhosa, a cultura que está ali, né? Exatamente. Arte. Exatamente. O mesmo acontece no Mosteiro da Ressurreição, embora eles estejam de mudança para Itaiacoca. Sim. O que vai ser fantástico para Itaiacoca. Também. Né? A Igreja de Pedra, São José. Exatamente. A Casa do Divino. Uhum. A igreja lá da Vila Velha,
Sabe, sei lá, se nós não conseguimos fazer com que haja lá na Vila Velha, pelo menos uma vez por mês, uma missa. Aquele santuário é belíssimo. Um Né? santuário espetacular. Já deixaram construir, foi construído. Então agora nós não podemos demolir. Nós temos que fazer alguma coisa para que isso seja reativado, né? O bispo Dom Sérgio está de comum acordo, ficou encantado com essa ideia. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Esse turismo religioso também envolve outras expressões. Por exemplo, a Igreja Cristã Presbiteriana montou um templo que é fabuloso. Com certeza absoluta. Né? Eu já disse que todas, até um centro de candomblé, vai poder fazer parte do nosso turismo religioso, porque afinal é fé, nós estamos falando de fé, né? Então, todos que se engajarem, inclusive, eu estava esquecendo, foi até bom falarmos nisso, nós estamos lançando um edital de convocação de calendário de eventos na nossa cidade. Porque nós temos um calendário de eventos, que inclusive está no nosso QR Code, mas ele está defasado. Tem muitos eventos acontecendo por aí que a gente não fica sabendo. Então é importantíssimo que todos os que quiserem se inscrever e inscrever suas realizações no nosso calendário de eventos de Ponta Grossa. Uhum. Professora, em relação agora ao resgate do tropeirismo, eu deixei isso por último porque eu tenho um carinho particular. Tá? O resgate do tropeirismo também está sendo pensado dentro da linha do turismo cultural? Nós temos que criar isso, né? Eu acredito assim que o nome Encontro de Caminhos, Ponta Grossa Encontro de Caminhos, nos remete a isso. E você não imagina a decepção que eu tive quando eu fui em Sorocaba. Eu fui em Sorocaba há algum tempo atrás, porque eu pensava, eu vou aprender com Sorocaba o que nós temos que fazer na nossa rota dos tropeiros. Cheguei lá, nada, não existe. Não existe nada, a não ser o nome da prefeitura, que é remetida aos tropeiros. Mais nada. Quer dizer, nós temos aqui um monumento, temos a Rua das Tropas, mas nós precisamos criar essa identidade mais forte. Foi feita uma tentativa que não teve muito sucesso, mas que eu acho que vale a pena a gente tentar resgatar isso. É mais um desafio. Uhum. Eu não queria deixar a senhora com mais um desafio, mas é que realmente... a vida da gente é essa, Ney. São desafios um atrás do outro todos os dias, né? É porque isso mexe muito nós temos discutido com a gente, muito, né? No Conselho que nós temos que fazer isso, sim. Uhum. A própria formação... Porque antigamente o Caminho das Tropas passava ali por onde é a Capela Santa Bárbara, depois aqui alterou aqui para a rua Augusto Ribas. Obrigado novamente a Ramon Cotar, que soprou para mim nesse momento. Augusto Ribas, que é a Rua das Tropas, a antiga Rua das Tropas aqui, depois da freguesia instalada. Mas antes da instalação da freguesia, então passava perto da Capela Santa Bárbara, que é numa propriedade particular e que também rende um excelente passeio, com certeza, unindo o turismo religioso e o turismo cultural. E é onde se explica o buraco do padre. Exatamente. Qual era o padre? O padre da Capela Santa Bárbara, que ia lá fazer as suas orações no buraco do padre. E que é realmente uma capela natural. Natural, né? Maravilhosa. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos do Brasil. É verdade. E essas fotos do livro da Alessandra e do fotógrafo... Isso eu lhe ajudo. A Alessandra Perincelli Buchholz e o Sérgio Mendonça Júnior. Isso. Espetaculares, né? Quem tiver a oportunidade de ver o livro de Ponta Grossa com essas fotos, olha, para quem a gente entrega, as pessoas ficam encantadas com a nossa região aqui. Eu tive a sorte de fazer um programa com o Sérgio, com o fotógrafo. A Alessandra não pôde vir naquele dia, falando justamente sobre todo o trabalho que ele desenvolveu na região. Um trabalho técnico maravilhoso, fabuloso, inclusive. Fabuloso. Né? Inclusive, a foto que nós usamos no nosso telejornal aqui na Educativa é uma foto do Sérgio Mendonça, uma foto do centro de Ponta Grossa do Sérgio Mendonça. Que ótimo. Professora, parabéns para eles. Né? Estamos encerrando o programa de hoje. Suas considerações finais? Pois eu agradeço e quero que a lente esteja sempre aberta ao turismo, porque nenhuma indústria vem se instalar em Ponta Grossa se na hora da prospecção do mercado ela não enxergar o lado cultural e turístico de uma cidade.
Eu tenho plena consciência de que é muito importante nós fazermos esse trabalho, essa tarefa e vencermos esses desafios, porque toda a economia, desde a economia do turismo até a economia das indústrias, do comércio, dos serviços, elas são fomentadas sim pelo turismo também. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, novamente parabéns por ter entrado para a história da cidade, como a primeira mulher a assumir o cargo de prefeito. Muito obrigado. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. O que nós trouxemos a você nessa data, nesse dia de hoje, foi um pouco do que está sendo feito na área de turismo. Os trabalhos da Fundação de Turismo são muito maiores do que foi mostrado aqui. Estamos tentando, através das nossas cápsulas interativas aqui na TVE, como, por exemplo, TVE Turismo, mostrar o que está sendo feito também na nossa cidade através de iniciativas governamentais ou não governamentais, mas o fundamental é que todos nós façamos algo pelo turismo. Tratar bem alguém que vem de fora já é o primeiro passo. Quando a gente faz isso, a gente faz com que essa pessoa se sinta em casa e, naturalmente, fale bem de Ponta Grossa para outras pessoas e, assim, outras pessoas acabam vindo para cá nos conhecer. Somos guerreiros, somos pessoas dedicadas aos nossos trabalhos e, com certeza, Ponta Grossa merece ser reconhecida mundialmente pela sua qualidade de vida e pela sua boa gente. Um grande abraço e até a próxima terça.